Olá, eu sou Arnaldo Ferreira dos Santos e hoje no Mentores Online nós vamos estar falando sobre fraudes corporativas. Inicialmente nós vamos mostrar uma pesquisa para que a gente possa se situar no Brasil, no contexto das organizações, independente do segmento na sociedade. Na verdade, aqui o perfil dos participantes dessa pesquisa, e um dado interessante que chama atenção é exatamente nesse 35%, que é o maior percentual dessa pesquisa, onde você foca aqui como participante, diretor administrativo e ou financeiro. Obviamente, onde você tem um foco mais, eu diria, de maior risco no que diz respeito à fraude. E o que chama atenção também é o percentual de controller ou controladoria, auditoria, junto com a auditoria interna. Nesse caso, a gente não está vendo a auditoria externa, depende do perfil e do porte da organização. Mas a soma aqui das duas controladorias, você tem aqui 29%, muito próximo desses dois gestores da organização. E na contrapartida a gente tem aqui o diretor de recursos humanos com um percentual pouco expressivo, 5%, e lembrando que a área de recursos humanos, que tem enquanto responsabilidade no processo de admissão e do próprio recrutamento e seleção, levando em consideração que o risco, se for uma organização, você possa estar considerando a questão da fraude interna, realmente você tem um dado aí que é preocupante. Ainda na sequência, sobre as ameaças, qual o nível de conhecimento, de informação que você tem sobre fraude na sua organização? Percentual expressivo do sim, 40%. O não com 23% e 37% provavelmente. Ou seja, afirmativamente, 23% não tem nenhum conhecimento. E o provavelmente com 37%, e esse número de 40%, eu vejo como também preocupante, porque é um número expressivo para pessoas que não vê a fraude como uma ameaça na organização. Aí aquela cultura, como em todas as áreas, a falta da cultura do preventivo. Isso serve para vários segmentos, mas nas organizações, enquanto a instituição de uma área de controladoria, de controles internos, de auditoria, de inspetoria, normalmente é vista como custo e, por essa razão, nem sempre vista com bons olhos pelos gestores. Temos ainda um outro cenário, que é o grau de conhecimento que você acredita ter sobre fraude. Portanto, 6% com nenhum conhecimento, ótimo conhecimento 10%, 40% com bom conhecimento, e conhecimento razoável, 44%. Isso também demonstra uma realidade hoje, na grande maioria das organizações, que é um conhecimento razoável. E aí vem aquela questão, de novo, da falta de uma área específica ou de setores específicos que possam cuidar da fraude. E aí também, obviamente, depende do que a empresa tem como prioridade nos seus... vai da cultura da empresa, vai dos controles internos, vai daquilo que ela julga ser mais importante. E ainda sobre sua empresa, já foi vítima de fraude, sim ou não? 81%, veja que representativo, né? 81% que sim. Ou seja, admite, reconhece que ela existe, mas nem sempre isso representa em controles internos que possa contemplar esse risco no sentido de minimizar esse impacto. 13% não, e um percentual também não tão expressivo de 6% afirma não saber, portanto, sem nenhum conhecimento sobre o assunto. Tendência futura do nível de fraude. Com certeza, o crescente, 64%, é a tendência hoje na maioria das organizações, porque aqui a gente pode, inclusive, incluir a tecnologia. Curiosamente, na mesma proporção que a empresa possa ser tecnologicamente falando, a nível de mercado, ela também possa ter aí um percentual expressivo e representativo do risco de fraude. Estagnante 23%, 13% decrescente, ou seja, obviamente que dependendo da ação da instituição, da empresa ou do mercado que ela atua, isso possa ter um valor representativo. Do contrário, prevalece o 64% como um número preocupante também. Que possibilidade ou o que possibilitou a ocorrência da fraude? Bom, má conduta, particularidade da atividade da empresa, supressão dos controles pelos dirigentes dentro daquela lógica de que possa ser uma despesa e não investimento, insuficiência ou sistema de controles internos falhos, ou a inexistência de controles, e outros.
Veja que a insuficiência do sistema de controle interno, e aí vem aquela velha frase de que a ocasião faz o ladrão. Então, percebido a inexistência de controle, é um elemento motivador da fraude, sem dúvida nenhuma. E veja que nós temos um número aqui altamente representativo de 70%. Como a fraude foi descoberta? Auditoria interna, coincidência ou acaso, denúncia anônima 7%, investigação especial 11%, informação de funcionários também na mesma proporção de informação de terceiros, pode ser fornecedores, auditoria interna 20% e 32% comprovando mais uma vez a importância de uma área de controle interno, de inspetoria, de auditoria, sendo que algumas organizações, por conta da lei Sarbanes, inclusive, exigem a auditoria externa. No caso que a gente vivenciou recentemente no Brasil, a ausência da auditoria interna, a ausência de uma controladoria, são também os combustíveis da fraude, eu diria. E outros 2%, nada representativo aqui. Ainda do autor da fraude, clientes, fornecedores, prestadores de serviço com número de 18%, predominantemente funcionários. E que falamos ainda há pouco na questão do RH, da importância e a responsabilidade do RH no processo de recrutamento e seleção e no uso de ferramentas, inclusive, que possibilitam a organização ter uma contratação, pelo menos do nível de risco de uma possível fraude, mais tranquila, com mais segurança. Outros com 35%. Aí estamos falando, obviamente, do autor da fraude. Aqui, um dado interessante que são formas geradoras de maiores perdas financeiras, percentualmente falando. De forma assustadora, aqui a gente tem com 20,1% através de roubos. Né? Depois você tem nota fria também no percentual representativo. Falsificação de documentos documentos e notas. Aqui você pode incluir, inclusive, a questão de nota fiscal, nota fria, o bloco de nota fraudados, são várias as situações. Mas você pega aqui nessa tabela de propina 10, notas de despesas 12, aí vem uma situação que é interessante, quando você fala em fraude. Eu vivenciei em um determinado momento, um deslocamento de táxi, e a rádio anunciava sobre fraude no Brasil, sobre o cenário, sobre o momento e tal. Ao chegar no destino, pedi uma nota ao taxista, e ele fez a pergunta tradicional: o senhor quer de quanto a nota? Então veja que interessante, né? Isso é uma cultura. Quer dizer, há casos de táxi, eu estou citando um exemplo bem banal, mas há casos que a pessoa pergunta: o senhor quer levar um recibo em branco? Ele lhe entrega um recibo e certamente isso aí vai ser objeto de fraude para aquelas pessoas que, por razões diversas, têm que fazer uma prestação de serviço na sua organização. Então, para a gente ter uma ideia do cenário da fraude no Brasil, ações executadas após a descoberta da fraude. Comunicação à seguradora, dependendo do tipo de organização, de segmento que ela atue. Auditoria independente, acordo sigiloso, pedido de indenização, queixa criminal, 39% investigação pela auditoria interna. De novo, a gente está vendo aí a importância dessa área, né? A demissão voluntária. Aí vem um dado interessante que normalmente é mascarado, na medida que algumas organizações, o prejuízo financeiro não é tão representativo e significativo quanto o prejuízo institucional. De que forma a gente pode analisar isso? Determinadas organizações, se nós pegarmos como referência uma organização que trabalhe com crédito, por exemplo, uma instituição financeira, uma fraude interna pode ter um prejuízo muito mais institucional e financeiro. E aí vem essa velha prática, que é muito comum no Brasil, de fazer os acordos sigilosos ou, eventualmente, não fazendo a queixa-crime, induzindo o colaborador, isso se tratando de uma fraude interna, a fazer um pedido de demissão. Seria a chamada demissão voluntária. Então, ele estaria voluntariamente pedindo a demissão, e a empresa, na contrapartida, não entra com a queixa-crime, ou seja, deixa de cumprir aquelas formalidades legais e administrativas, ou administrativas legais, no que diz respeito ao colaborador que eventualmente cometeu o delito. Né? Ainda numa situação interessante para análise, plano para diminuição de possibilidade de fraude, ou seja, qual é
a ação efetiva da organização para minimizar o impacto do prejuízo pela via da fraude. Rodízio de pessoal, um percentual aí de 23%. Aumento do orçamento do Departamento de Inspetoria e Auditoria Interna, ou seja, a valorização dessa área e a sua efetiva qualificação. Treinamento de pessoal. Elaboração de manual de conduta profissional, o MNI, manual de normas internas, qualquer coisa que valha. Investigações especiais. Sensibilização gerencial e melhoria dos controles internos. Novamente, você observa aqui que, de novo, a melhoria dos controles internos é que efetivamente tem uma representatividade significativa ali. De fato, não deixa de ser interessante e importante. Verificação de antecedentes. Na verdade, volta àquela questão que já comentamos também do RH. Né? Novos investidores, é um percentual pequeno. Novos contratos já começa num percentual representativo. Nenhum tipo de verificação. Novos fornecedores. E aí vem toda uma questão de perfil, de análise que antecede a negociação em termos de contrato, de fornecedor, enfim. Novos prestadores de serviço e novos funcionários de alto escalão. Isso é muito comum em empresas de governo, empresas chamadas chapa branca. Você tem um turnover muito elevado, por consequência não se preza pela competência, às vezes por questões que não cabe entrar no mérito. E aí você vê que fica representativo esse dado aqui, com 3% de outros, né? As variáveis que podem ocorrer. Idade do fraudador. Aqui tem um dado interessante, que se você observar no amarelo, aqui acima de 55 anos, e pegando o outro extremo, que é menor de 25 anos, portanto acima de 55 e menor de 25, você tem o cara que recém entrou na organização, que não comete a fraude porque ele não tem ainda as manhas, não percebeu o aspecto vulnerável ou tem medo. Lá na ponta você tem um cara que está estabilizado financeiramente, que por consequência também não passa pela cabeça prática de ilícito. E aqui você tem de forma representativa com 66% num período de 25 a 40 e volta a ter aqui de 41 a 55 num percentual de 18%. Quer dizer, esse é um dado interessante do ponto de vista de perfil também. Aqui, tempo do fraudador na empresa em tempo de serviço, né? Você tem com 16 anos menos de 2, de 2 a 5 você tem com aqui 21, de 6 a 10 com 25 e predominantemente acima de 10 anos. Aqui tem um fato interessante. Com mais de 10 anos de empresa, pressupõe-se já, pelo menos com algumas, até encargos estratégicos eventualmente, mas você tem um percentual aqui que é predominante. Né? Ficamos por aqui, espero que tenha atendido sua expectativa e esteja conosco numa próxima aula do Mentores Online, onde vamos nos aprofundar sobre essa questão de fraudes corporativas.